nossa reportagem hoje é no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, o CIBA, em Portugal. Neste local maravilhoso, os visitantes podem passar o dia para entender melhor como surgiu a nação portuguesa, independente do Reino de Castela. Vamos mostrar também como o exército português venceu o exército castelano em uma batalha desigual, onde o exército português estava em número muito inferior e, mesmo assim, venceu a poderosa cavalaria comandada por Dom Juan I de Castela. A Batalha de Aljubarrota foi um marco na história da Península Ibérica e deu início à formação da nação portuguesa, independente do Reino de Castela. Esse confronto ocorreu precisamente, segundo os historiadores, no final da tarde de 14 de agosto de 1885, entre tropas portuguesas que tinham como aliados os ingleses, comandadas por Dom João I e também Nuno Alves Pereira, e o exército castelano, comandado por Dom Juan I e seus aliados franceses. A batalha deu-se no campo de São Jorge, na localidade de Picoto, pertencente à freguesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto Mós, nas imediações da vila de Aljubarrota. E para contar melhor essa história, fomos até o campo de São Jorge, precisamente no local onde ocorreu a Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota, primeira parte. E graças à nossa assistente comercial aqui, a nossa amiga Sônia Veríssimo, que nós estamos viabilizando esse material aqui em Portugal. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. E muito tempo aqui trabalhando já, né? Não muito tempo, cerca de 4 anos. 4 anos é um bom tempo, né? E administrar, trabalhar no lado comercial disso aqui tem sido muito difícil ou está tendo uma boa aceitação a divulgar esse lugar? Não sendo fácil, temos tido muita aceitação. Esse é o nosso compromisso, é trazer todo o tipo de público a conhecer a Batalha de Aljubarrota e a conhecer o Centro de Interpretação da forma como ele oferece uma visita interativa e dinâmica. Também educativo e dinâmico, você falou, interessante para as escolas. Muito interessante, sim. A nível do serviço educativo, esse também é o nosso compromisso cultural com a sociedade portuguesa e com todos aqueles que queiram visitar o Centro de Interpretação, poderem perceber a Batalha de Aljubarrota. Faz parte da história, portanto, tem que ser... Da história portuguesa, sim. Queremos agradecer ao apoio que tem dado à equipe, à nossa equipe que está aqui. Somos nós que agradecemos, são bem-vindos e boa visita. Vamos lá. E mais uma vez estamos aqui em Portugal, dessa vez em Aljubarrota, né? Aqui no campo de São Jorge, campo militar. Estamos com Filipa Figueiredo, que vai nos guiar aqui, contando um pouco da história dessa importante batalha para Portugal. Tudo bem, Filipa? Tudo bem, obrigada. Me diga o seguinte, de forma rápida, essa batalha aqui, ela aconteceu em que ano? Portanto, aconteceu no dia 14 de agosto de 1385, portanto, século XIV. Século XIV. Pois é, vamos agora resgatar esse fato tão importante dessa época. E vai ser rápido, porque estamos um tempo, não é isso? Estamos com o tempo contado, sim. E a nossa primeira parada aqui, no campo de São Jorge, com Filipa, é onde tem essa bandeira. O que representa essa bandeira? Esta bandeira representa, então, o estandarte de Dom João I, portanto, rei de Portugal, nomeado nas Cortes de Coimbra como rei, né, do reino, escolhido por alguns nobres, por uma parte do clero, com o apoio do povo, e de facto este estandarte, esta bandeira representam então não só de facto a bandeira que marca a sua posição neste campo de batalha, na zona da retaguarda, mas também representa e simboliza o brasão usado pelo próprio Dom João durante todo o reinado, todo o seu reinado. Isso aqui seria a retaguarda que você falou do exército português. Esta zona seria a retaguarda do exército português, no fundo seriam umas 5 ou 6 filas de homens, portanto homens com espadas, escudos, lanças, armaduras, portanto alguns cavaleiros, alguns besteiros, de facto, e o Dom João estaria concentrado aqui na retaguarda, ocupando de facto uma zona provavelmente central, com uma guarda pessoal à sua volta, mas quando o confronto começa ele próprio é obrigado a avançar no campo de batalha e estaria a pé, segundo os documentos da época, portanto do século XIV e do século XV. Não estava montado ele? Não, quando começa o confronto, Dom João I estaria a pé, né?
e avança, de facto, quando os castelhanos conseguem entrar nesta área, não é? No fundo, a tática do quadrado, que é a mais conhecida do exército português. Alguns historiadores defendem, de facto, que havia quadrado, outros dizem-nos que não é? Portanto, mas se havia quadrado, quando entram os castelhanos nesta área, o Dom João, com a retaguarda, é obrigado, de facto, a avançar também, a pé. Então vamos avançar junto com o Dom João até o próximo ponto. Vamos lá, vamos com a gente. E essa é a nossa segunda parada, né, Filipe? E essa bandeira, o que representa ela? Esta bandeira então representa o estandarte de Nuno Álvares Pereira, aqui do Condestável do Reino. É uma bandeira que de facto marca a posição, não é? Na altura as bandeiras marcariam a posição daquela determinada personagem, neste caso o Nuno Álvares Pereira. Ela representa-nos o estandarte usado por ele não só nesta batalha como em outros confrontos. Ele era o comandante militar, estava à frente, comandando a tropa, o rei na retaguarda e ele mais à frente, então. E ele foi quem treinou, que organizou toda essa formação de batalha. Exatamente. Foi o Nuno Álvares Pereira, calcula-se que estaria então na zona da vanguarda, na zona mais à frente desta tática do quadrado. Portanto, é ele que planeia, que motiva e que planeia, no fundo, toda a tática. Portanto, podemos salientar então não só a tática do quadrado, mas também depois à frente do exército português, estrategicamente então foram organizados os arqueiros ingleses, portanto, e depois os besteiros portugueses. No fundo, que a função era de facto lançar flechas para um determinado local, criando ali um pânico, como diz um dos nossos historiadores, o corredor da morte, porque as flechas eram tantas, não é, por minuto, e de facto quem entrou, os castelhanos... Falou em 15 mil, 17 mil flechas? Sim, exatamente. Calcula-se que nos primeiros 5 minutos do confronto terão caído naquela zona mais de 15 mil flechas. E de facto a posição dos arqueiros e dos besteiros à frente do quadrado em duas alas, de facto pensa-se que terá sido estratégia mesmo do Nuno Álvares para criar a confusão antes de facto desta luta depois corpo a corpo. Para além disto, à frente dos besteiros e dos arqueiros foram depois também executadas, há historiadores que defendem uns dias antes da batalha, há historiadores que defendem que foram feitas em 3 horas, armadilhas, buracos escavados, camuflados com vegetação, portanto ramos, folhas, ervas, portanto que de facto não eram visíveis a um cavaleiro, não é? Que viesse bem apetrechado, não é? Com uma boa armadura, não é? Podia chegar aos 30 quilos a armadura e cobria bem e protegia bem o soldado, não permitindo que ele tivesse de facto uma visão clara do que estaria à sua frente. Por exemplo, visão periférica não teria jamais, não é? Portanto, era só uma perspectiva no horizonte e portanto jamais conseguiriam ver então as armadilhas. O extraordinário é que Nuno Álvares Pereira percebe que de facto que os castelhanos teriam uma cavalaria realmente muito bem apetrechada e então manda executar essas armadilhas à frente da formação portuguesa. Para além disso, e para os condicionar, no fundo, nos seus ataques, não é? Obrigando-os a atacar o exército português só por uma zona, não é? Por uma zona central, ele escolhe este local especificamente porque então protege os seus homens com as condições do terreno. E já agora então convido a olharmos para aquela zona, ali. Justamente daquele lado daquela árvore, né, que tem ali, é um penhasco ali. Exatamente, ou seja, Nuno Álvares Pereira escolhe uma zona plana, onde organiza os seus homens, mas é uma zona bem alta. É ladeada por um vale no lado esquerdo e no lado direito outro vale. Há quem nos diga... Vamos mostrando aqui, vai ficar aqui, esse lado em frente aqui, olha gente, a gente virou a câmera, né? Mas está aqui atrás, esse campo aqui atrás. Exatamente, portanto, os vales são íngremes e calcula-se que no fundo do vale, na época, no século XIV, passavam ribeiros com grandes afluências de águas. Há quem nos diga que esses ribeiros podiam ter até 1 metro de água. Portanto, de facto, não seria fácil para o cavaleiro castelhano atacar o exército português pelas laterais por causa das condições deste terreno. Imaginemos o cavalo, para além de suportar o seu próprio peso e as suas próprias proteções, suporta o homem. Imaginemos que o homem podia pesar 70 kg ou 80, não é? E depois esse homem ainda teria uma armadura que podia chegar aos 30, 35, 40, não é? Portanto, o próprio animal, nestas condições, ultrapassar obstáculos, água, não é? Grandes afluências de águas e subir até aqui a este local, não é? Portanto, seria muito difícil até para o próprio cavaleiro conseguir subir para chegar à formação portuguesa.
conseguir chegar em condições de confronto, não é? Portanto, seria muito difícil, exatamente. Sim. Bom, vamos continuar então nossa caminhada, né, nosso roteiro aqui. O próximo ponto será... Vamos parar então à frente da capela, que hoje é conhecida como Capela de São Jorge, e foi um edifício, foi um monumento mandado construir pelo próprio Nuno Álvares Pereira. Calcula-se de facto que ele manda construir depois do confronto no sítio exato onde esteve a comandar o exército, onde estaria uma espécie de um posto de comando do exército português. A gente vai estar ainda no local da luta corpo a corpo. Exato, exatamente, onde ela se inicia. Vamos estar nesse sítio, sim. Vamos lá, é uma aventura hoje, hein? Felipe, aqui seria o lugar dos namorados, né? É isso? Exatamente. Ala dos namorados. Ala dos namorados, que eram os arqueiros, os combatentes, que eram os mais jovens, né? Exatamente. Calcula-se que uma grande parte dos soldados que estariam nesta posição seriam então besteiros, seriam muito jovens. Recordo só que de facto naquela altura era-se adulto a partir dos 14 anos, não é? Portanto, 14 anos, muito novos mesmo. Exatamente, 14 anos. E uma grande parte então destes jovens soldados, não é? Seriam realmente muito jovens e usariam então esta arma, a besta. Só o nome indica de facto do que ela podia proporcionar. Se uma flecha lançada por um besteiro alcançasse ali o inimigo a 60 metros, essa flecha, esse virote, que é assim que se chama a flecha da besta, podia perfurar o corpo do soldado, ou seja, entrar e sair. Sair. Exatamente. Força muito grande, né? De impulsão. Impulsão, sim, muito forte, não é? Toda esta área, portanto, a ala dos namorados começaria por aqui, não é? Portanto, nesta zona, estendendo-se a 150 metros para sul, deste local onde estamos. À frente da ala dos namorados foi encontrado um fosso, uma das armadilhas, não é? Que protegeu então a formação portuguesa, um buraco, como referi há pouco, camuflado com vegetação, provavelmente. Há quem refira que estas armadilhas também poderiam ter uns paus afiados no fundo. Como esses que estão aqui assim? Sim, embora no fundo das armadilhas seriam mais pequenos, mas também à frente da ala dos namorados estariam proteções como estas. A estas proteções chamamos paliçadas, e de facto estas serviam para impedir que o cavaleiro castelhano conseguisse chegar e alcançar o besteiro que estaria atrás destas fortificações, não é? Portanto, eles são protegidos por essa paliçada, que eles ficavam atrás. Exatamente, os besteiros atrás, portanto, e de facto seriam protegidos por estas paliçadas, sim. A 150 metros daqui, onde terminava de facto a ala dos namorados, à frente dessa zona, dessa ala dos namorados, foi encontrado então um vasto, não é, espólio em relação aqui a estas fortificações, a estas armadilhas feitas pelos portugueses. Portanto, havia dois tipos de armadilhas, os fossos, de facto, os mais compridos, e os buracos mais pequenos chamavam-se covas de lobo. Estas covas de lobo poderiam ter uns 30 a 90 centímetros aproximadamente, estariam bem camufladas, não é? E, portanto, o espaçamento entre elas é muito reduzido, portanto, os arqueólogos encontraram mais de 40 filas deste tipo de armadilhas e, de facto, o exército castelhano, no seu primeiro ataque, quando avança então com a sua cavalaria poderosíssima, não tem hipótese. Primeiro não os veem e depois eles estão tão próximos, estas armadilhas estavam tão próximas umas das outras, que se não caíam naquela, caíam na do lado ou mais à frente, não tinham realmente hipótese, de facto. Vamos conhecer agora o Museu Interativo do CIBA, o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. É logo depois do intervalo. E continuamos percorrendo o Museu do CIBA, dessa vez próximo a uma réplica de uma armadura daquela época. Estamos aqui no Museu do Campo de Batalha de Aljubarrota. Estamos com a nossa amiga, que é a assistente comercial, que é Sônia Veríssimo, né? Sônia, me explique como foi o trabalho que foi feito aqui nesse museu, a revitalização que aconteceu em dezembro de 2017. O museu foi inaugurado a 11 de outubro de 2008 e no ano passado nós sentimos necessidade de revitalizar a exposição. E então em dezembro a equipa do próprio centro, os funcionários, todos nós fizemos parte integrante desta nova exposição. E demos início às obras, a todo o composto novo de designer.
porque está o mais possível retratando a Batalha de Aljubarrota do mais próximo, com a interatividade do visitante. Antes tinha um museu militar aqui e foi substituído pelo novo museu. Sim, antes de 2008 existia o Museu Militar e depois então é que passou a existir o Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota, para que houvesse uma visita mais dinâmica e interativa, compreendendo melhor o que é a Batalha de Aljubarrota no campo onde a mesma foi, o confronto foi feito. A visitação ao local, ele é feito de que dia e o horário? O museu está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, e depois temos horários específicos para os espetáculos multimédia. Mas de terça a domingo estamos abertos e sempre disponíveis para visitar. Os interessados aí que quiserem visitar o museu, é só chegar, estacionar o carro e comprar o seu bilhete, claro, né? Precisamente, é só chegar, o campo é monumento nacional e é gratuito, tem parque de merendas que podem usufruir, é uma valência do museu, e dirigem-se à bilheteira, adquirem o seu bilhete e visitam todo o espaço. Dá para passar o dia, né? Tem até o restaurante, né? Dá para passar o dia, sim. Temos restaurante, temos cafeteria, temos almoços temáticos que podemos organizar, nomeadamente com atividades também associadas. Essas refeições temáticas são refeições feitas baseadas em conhecimento da comida daquela época, então, da alimentação daquela época. Precisamente. Não é possível reorganizar ou recriar uma refeição de cariz medieval do século XIV. Mas o que tentamos é ir buscar as bases e, com isso, poder servir uma refeição com alguns ingredientes medievais. Hoje, o nosso almoço vai ser, então, baseado... Precisamente, empada de peixe feita a partir de truta. Truta lá. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, vale a pena. Tem algum telefone de contato, um site de visitação para a pessoa que queira conhecer melhor e aí visitar o local? Temos página de Facebook do Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota e temos também o site da Fundação Batalha de Aljubarrota, onde está toda a informação. Aí, só visitar, se programar e passar um dia muito bom, como nós estamos passando agora nesse momento, gravando para vocês. O Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota tem também um restaurante temático que resgatou a culinária da época. No Ciba, os visitantes podem saborear as delícias da Idade Média e também um bom vinho de fabricação própria. Para falar um pouco sobre essa parte de gastronomia, conversamos com Nilza Santos, brasileira, baiana, chamada carinhosamente de Naí pelos amigos. E estamos aqui no campo de Aljubarrota com a Nailza Alves, né, dos Santos, uma baiana brasileira, carinhosamente chamada de Naí, que vai nos apresentar um prato que é servido aqui como opção de almoço para os visitantes. Um prato que, inclusive, é fruto de uma pesquisa do alimento que era fornecido na época. Tudo bem, Naí? Tudo bem. E aí, esse prato aí é o que, na verdade? Aqui nós temos uma empada de peixe, é um prato agridoce, tem como ingrediente principal, que é a truta, que era um peixe de rio, que na altura era muito utilizado, os peixes de rio. É agridoce, tem uma cebolada, que leva mel, vinagre balsâmico, e ao contrário que as pessoas pensam, que na Idade Média só comia porco no espeto, né? Não, comece muita coisa boa. Não é que porco no espeto não seja bom, é muito bom. É o porquinho no espeto assado, né, no rolete, chamado rolete. É muito bom, mas as pessoas têm a ideia errada. Aqui é uma massa, é uma massa areada, feita com banha e com manteiga, porque as pessoas pensam que na Idade Média não tinha manteiga, mas sim, tinha manteiga. Só que era uma manteiga mais pura, mais gorda, era a forma de conservarem o leite também, já havia queijo, o mel, né, como fonte, em vez de ser açúcar, porque o açúcar era muito caro, muito raro, também era muito utilizado o mel, cebola, especiarias, que também, a partir de uma certa altura, já havia algumas especiarias, tipo a flor de anis, canela. E esse prato ele é fruto, como vocês dizem, de uma pesquisa, né?
que foi feito. Então, o menir, né, o cardápio aqui, ele tem mais opções de alimento daquela época, de refeições daquela época? Sim, tem. Temos galinha morisca em cabidela de ovos, temos empada de carne, né, que era, naquela altura era usado muito carneiro. Não se consumia muito, era vaca, mas carneiro, porco. Temos, deixa eu ver, são tantos. São tantos, né? Temos sim, temos o próprio, a marrã assada. A marrã o que é que era? A marrã era porco, só que na altura era chamada de marrã. Temos a beldroelga, que é carne, como se fosse almôndegas. Temos imensas, uma infinidade. E o vinho também, que eu estou vendo que o vinho aqui, o vinho tem um rótulo, né? O Jubarrota. É nosso vinho, é muito bom. Ótimo, né? Posso pegar para mostrar? Pode pegar lá, vai pegar o vinho branco aqui, olha só. Vale a pena, eu provei o vinho, ótimo, excelente, suave. Branco, temos o tinto branco e temos o rosé, também é muito bom. Então, passar o dia aqui em Aljubarrota é uma coisa incrível. Você chega de manhã, passeia, né? Tem né? Tem os docinhos, os quindins aqui. Inclusive quindins, eu digo quindins que é a linguagem nossa lá, né, da Bahia, do Brasil, mas tem aí os doces bem adaptados. Você absorveu bem a culinária portuguesa. Sim, eu já estou aqui há 17 anos e trabalho aqui junto com a minha colega Paula, que também me ajuda na cozinha. E talvez de história, talvez ela até perceba melhor do que eu por ser portuguesa. A Paula está se escondendo ali, vamos chamar ela para aqui. Paula, chega aqui. Não vem, ela não quer vir. Né? A Paula, quer dizer, ela está tímida hoje, mas ela não costuma ser tímida. Temos muito doce, olha, temos as papas doces, que também é uma sobremesa. Que também são frutos de pesquisa da época, doces da época. Tudo aqui foi pesquisado pelo nosso chefe, consultor, José Marques da Cruz. Claro que temos alguns doces também que foram criados por nós também. E temos rabanada de mel, temos o Mihalce de Aragão, que para mim é uma sobremesa. Mihalce de Aragão. Mihalce de Aragão, que para mim é uma sobremesa espetacular, que na Idade Média não era usada como sobremesa, era usada como acompanhamento. É um doce feito à base de maçã e amêndoa, o resto não digo mais, porque tem que vir aqui provar. Eu estou aqui surpreso com a diversidade de alimentação que é servido aqui no restaurante Aljubarrota. Você tem que vir conhecer. E eu estou aqui, vamos provar daqui a pouco, né, essa empada de peixe. Vai provar também o nosso doce de castanha, que é o nosso virote, que é uma criação nossa, e o tron, que também é uma criação nossa também. Vou sair aqui com uns 3 quilos daqui, né? Ontem eu fui para a esteira correr, mas já vou perder tudo hoje. Mas é isso, olha, o restaurante tem um nome, é o Jubarrota, um restaurante que tem um nome? Não, é um restaurante, cafeteria do Ciba, que está dentro do Ciba, pertence ao Ciba, mas é só assim, é cafeteria do Ciba. Olha, é uma coisa incrível, você tem que vir conhecer aqui para passar o dia, não vá naquela viagem de passagem, tem que passar o dia aqui, porque tem um museu, tem um campo de batalha, tem essa maravilha aqui da gastronomia aqui. E outra, é a gastronomia do século XIV, desenvolvida e pesquisada. Bom, vamos encerrar. Quer mandar um alô pro pessoal da Bahia, não? Bom, ela tá rindo, né? Vamos agora almoçar para provar essa comida maravilhosa, que realmente a gente está fazendo uma viagem no tempo, né? Uma viagem no tempo, até na comida que você viaja no tempo. Vale a pena você conhecer aqui Aljubarrota, o campo de São Jorge, né? E passar o dia. Essa é a proposta, passar o dia, fazer sua refeição, tomar seu café, comer seus doces e ter uma aula de história sobre Portugal.